Fala aí, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um setup que tem mais de 70% de acerto. Mas eu não vou mostrar somente o setup. Eu vou mostrar para vocês porque que provavelmente o setup que vocês utilizam e outros setups que vocês já tentaram utilizar, vocês não conseguiram obter lucro com esse setup. Eu vou mostrar aqui métricas importantes que vão fazer toda a diferença para você conseguir descobrir por que que o seu setup não dá lucro. Vamos lá. Bom, esse setup ele é bastante conhecido e várias pessoas utilizam esse setup. Esse setup ele é baseado em VWAP Bands. Então eu tenho aqui no gráfico uma VWAP e esse setup ele é bem simples. Se o preço subir 0,33% acima da VWAP, eu vendo, e se ele cair 0,33% da VWAP, eu compro. E aqui já tem o primeiro ponto. Esse setup ele é um setup baseado em consolidação, em que eu vou ganhar mais quando o mercado estiver lateral. Ele estiver indo na primeira banda e voltar, descer até a primeira banda, voltar para a VWAP. Enquanto o preço ficar subindo e descendo, indo para o desvio e voltando para a VWAP, o meu setup ele vai ser lucrativo. E em alguns momentos, esse setup ele vai dar muito stop, que são os momentos em que o mercado está em tendência, em que o mercado passa vários dias subindo direto ou vários dias caindo direto. Então, para evitar que eu leve muito stop nesses cenários, eu adicionei um novo filtro nesse setup, que é o seguinte. Eu adicionei uma média de 25 períodos exponencial no gráfico de 1 hora. Então, primeira regra é entrar comprado e vendido 0,33% acima, vendido, e comprado se o preço descer abaixo. Segunda regra, eu vou adicionar uma média de 25 períodos exponencial, só que a média vai ser no gráfico de 1 hora. Então, se você opera aí em outra plataforma, né, no caso aqui, eu deixo essa estratégia automatizada com o robô. Mas se você opera em outra plataforma, você vai ter que deixar o gráfico de 1 hora, né, e ficar olhando para essa média de 25 no gráfico de 1 hora para usar essa média como filtro. E aí eu vou dizer agora o filtro, que é a terceira regra. Terceira regra, se a média estiver virada para cima e o preço bater na banda de cima, eu só vou entrar vendido depois que fechar uma vela a favor da minha posição. Então aqui eu vou mostrar um exemplo, né? Nesse dia aqui, que foi dia 5, o robô levou 2 stops. O preço bateu aqui na primeira banda, mas o robô só entrou vendido depois que fechou uma vela de baixa no gráfico de 10 minutos. Ele entrou vendido, levou stop. O preço continuou subindo, aqui ele estava na região de venda, mas o robô não entrou porque não fechou uma vela a favor da posição. E bem aqui fechou uma vela de baixa, o robô entrou vendido esperando pegar a correção não veio, o robô levou outro stop. Então essa é a terceira regra. Então, essa regra ela vale tanto para a venda como para a compra. Nesse exemplo, ele não entrou logo porque a média de 25 no gráfico de 1 hora estava virada para cima. Mesma forma se tivesse virada para baixo. Se tiver virada para baixo, eu vou atrasar a compra. Se ela tiver virada para cima, eu vou atrasar a venda, né? Então, esse filtro ele evita que o robô fique levando muitos stops quando o mercado estiver em tendência, né? E quando o mercado estiver lateral, ele vai fazer mais operações. Então, nesse cenário aqui, se a média tiver... Aqui é outro exemplo, né? O robô ele só fez essa entrada porque fechou essa média aqui de baixa. E aqui tem uma informação interessante. Ele não vai entrar logo depois que a vela fecha. Por exemplo, essa vela fechou aqui, mas o robô não entrou aqui. Ele só entrou quando atingiu a primeira banda de cima. Então, mesmo que a vela feche negativa, o robô não vai entrar logo. Ele vai entrar somente dentro da região. E agora eu vou falar a questão de alvo, de stop e condução da operação. O meu alvo é 250 pontos, o meu stop é de 500. Só que quando chegar na metade do meu stop total, que é 250 pontos, eu vou aumentar
a posição. Então aqui o robô entrou com um contrato. Quando o preço andou 250 pontos contra, ele aumentou um contrato, ficou com 2. Quando o preço médio voltou, quando o preço voltou para o meu médio, o robô reduziu aqui o tamanho da posição para um contrato. Só que aqui o robô ele não vai reduzir apenas a operação, ele vai reiniciar a operação nesse ponto aqui no preço médio, ou seja, aqui o robô ele reduziu a posição para um contrato, só que ele também puxou o alvo para cima e moveu o stop também para cima, ou seja, essa operação ela é como se ela tivesse sido movimentada para cima, né? O robô entrou aqui, aumentou a posição aqui em cima, quando o preço voltou para o médio, ele reduziu para um contrato novamente, só que ele não só reduziu, ele moveu, ajustou tanto o tamanho do stop como o tamanho do alvo aqui. E nesse caso, ele também ajustou a nova entrada aqui, 250 pontos, a partir do meu médio, a partir do ponto em que o robô reiniciou a operação. Então, nesse caso aqui, se o preço voltasse 250 pontos contra, depois que reduziu a operação, o robô ia aumentar novamente um contrato, ia reduzir novamente quando voltasse para o médio, né? Esse exemplo aqui, ele entrou vendido, aumentou, reduziu, aumentou, reduziu, aumentou, reduziu, aumentou, reduziu e bateu no alvo. Então, esse aqui é um exemplo de uma operação que ela durou bem mais tempo, né? E que foi fazendo, o robô foi aumentando e reduzindo o tamanho da posição várias vezes até atingir o alvo. Agora vamos para as estatísticas, né? Ficou bem claro essa parte aqui das regras de entrada e saída, tamanho de alvo, tamanho de stop e condução da operação. Agora vamos para as estatísticas, né? Eu desenvolvi esse dashboard e eu não só desenvolvi, eu fiz alterações no robô para ele gravar as operações no banco de dados. Então, todas essas operações aqui, elas estão gravadas no banco de dados e eu desenvolvi um dashboard que vai ler essas operações do banco de dados e a gente vai conseguir ver aqui métricas importantes que você vai comparar aí com o seu setup e você vai poder saber por que o seu setup não dá lucro baseado nessas métricas. Então vamos lá. Eu vou aqui abrir o setup, né? Aqui eu tenho várias informações de vários robôs, né? Como eu fiz alterações no robô para ele gravar as operações no banco, então no banco de dados eu tenho operações de vários robôs aqui e eu não preciso ficar alimentando planilha, né, para poder concentrar essas operações. Então eu tenho todas essas operações em um único dashboard sem precisar ficar alimentando planilha. Então as operações daquele robô, né, que eu mostrei é essa aqui. Eu coloquei esse nome VWAP Stop Longo e aqui é o ID9. E lembrando que esse nome aqui, ele pega das configurações. Então, se eu vier aqui nas configurações do robô, aqui tem uma outra informação importante, né? Esse robô, ele está operando com o limite, né? O limite diário dele de loss é 400 e o limite diário de gain é 200. Ou seja, quando o robô ele fizer 200, ele vai parar, né? 200 de gain, e quando ele fizer 400 de loss, ele vai parar. E aqui são os horários, né? Eu configurei ele para operar a partir das 10 horas da manhã e ele vai operar até às 16h30. Né? E aí, se 16h30 ele tiver com alguma operação aberta, ele vai conduzir a operação até às 17, né? E vai encerrar às 17. Caso ele esteja zerado às 16h30, ele não vai mais abrir a operação depois das 16h30. Então, aquele nome que aparece lá é esse nome aqui. Então, eu tenho mais uma vantagem, né, com essa alteração que eu fiz para o robô gravar as operações no banco de dados. Eu posso separar, eu posso deixar em uma mesma conta, pegar informações de várias estratégias diferentes, apenas mudando esse nome aqui. Quando eu mudo esse nome aqui, né, por exemplo, se eu quiser rodar outra configuração com outro tamanho de stop, né, com outros parâmetros, eu mudo esse nome aqui para outra configuração e as informações, as operações já vão estar sendo gravadas no banco de dados com os nomes separados.
E aqui fica uma informação interessante. Para quem que tiver interesse, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um curso em que eu fiz mostrando como você pode pegar o seu próprio robô aí e fazer essas alterações para você ter acesso a essas mesmas métricas que eu vou mostrar aqui. Nesse curso, o dashboard já está todo desenvolvido. Você vai ter acesso, inclusive, ao código-fonte desse dashboard para você, se você tiver conhecimento em programação, conseguir até mesmo fazer alterações nesse dashboard. Mas lembrando que não é um curso de programação. Nesse curso, eu vou pegar dois robôs, um que já se conecta com o banco de dados e outro que não se conecta. E vou fazer as alterações necessárias, eu vou copiar o código de um robô, colar no outro, para que esse outro robô também mande as operações para o banco de dados e a gente consiga visualizar no dashboard as informações dos dois robôs. Então vamos lá, vou fechar aqui e a gente vai voltar aqui para o nosso dashboard. Aqui a gente consegue ver logo a curva de capital, né? E aqui tem uma informação importante para você visualizar aí no seu setup. Primeira informação é que não tem como a gente saber se o setup ele é lucrativo ou não com pouco volume de operações. Então aqui eu estou mostrando os resultados das operações desse robô desde o dia 5/9 até o dia 5/11. Tem 3 meses aqui de operações, né? 5/9, 5/10, 5/11, né? Aqui. Então, para eu ter uma informação mais consistente para saber se esse setup é lucrativo ou não, eu tenho que ter aí pelo menos uns 3 meses de operação para eu conseguir ter uma ideia, né, se essa estratégia é lucrativa ou não. Outra informação aqui importante é o seguinte: a gente pode notar aqui que ele ficou aqui do dia 5/9 até praticamente o mês 9 todo, ó, até o dia 30, sem evoluir a curva de capital. Então, se a gente pegasse só esse mês aqui como amostra, a gente não ia ter uma ideia se essa estratégia é lucrativa ou não. Então, para a gente ter uma ideia se a estratégia é lucrativa, a gente tem que deixar mais tempo. Por quê? Porque em pouco tempo, se a gente pegar aqui, ó, essa pernada aqui, essa sequência de gain aqui, foi do dia 20, né, do 10 até o dia 29, ou seja, em apenas 9 dias eu consegui aqui romper, né, consideravelmente a minha curva de capital somente em 9 dias. Então, toda estratégia ela vai ter esses momentos em que ela passa um longo período lateral sem se encaixar, né, com o mercado, sem pegar uma boa sequência de gain, e em poucos dias a estratégia ela consegue performar bem, porque o mercado é cíclico. Vão ter momentos em que o mercado vai passar vários dias se encaixando com o seu setup e vai ter momentos em que o mercado vai passar vários dias sem se encaixar com o seu setup. Isso é normal. E quem não entende isso, fica sempre buscando esses dias aqui em que o setup em que o mercado vai se encaixar bem com o seu setup, e aí vai ficar mudando, pulando de setup em setup, e nunca vai achar um setup que lhe atenda. Então, para você ter uma ideia da estatística, você tem que ter pelo menos 3 meses de operação para conseguir ter uma análise mais consistente e conseguir concluir se aquele setup ele dá lucro ou não. E aqui a gente tem mais algumas informações interessantes. Durante esses 3 meses, eu tenho aqui a informação em que a sequência máxima de gain foi 14, ou seja, durante esses 3 meses eu tive uma sequência de 14 gains seguidos, né, sem loss, e esses gains eles foram do dia 20/10 até o dia 29, né, que foi justamente essa pernada aqui que eu mostrei no gráfico. E o total financeiro dessa sequência foi de R$ 657, né, e a sequência máxima de loss foram 2 loss seguidos, né, e essa sequência foi entre o dia 23 e 25/9 e foi 294 negativos. Então, essa informação aqui é bastante interessante também. Aqui eu tenho as operações. Aqui, essas 3 métricas aqui são muito importantes, porque aqui eu tenho a taxa de acerto e o payoff. Não adianta nada eu ter uma taxa de acerto muito alta e ter o payoff baixo. Muita gente se atenta somente para a taxa de acerto, né, e não se atenta para o payoff. E muitas pessoas não sabem nem como é que calcula o payoff. Muita gente acha que o payoff é a relação
entre o tamanho do seu alvo e o tamanho do stop. E não é isso. O payoff é a relação entre a média de gain e a média de loss do robô. Então, se eu passar o mouse aqui em cima, eu já tenho essa informação. Eu já sei aqui que durante esse período a minha média de gain foi de 36,65 e a minha média de loss foi de 33,58. Então, se eu fizer essa relação, se eu dividir um por outro, eu tenho essa relação aqui de 1,09, ou seja, o meu payoff é de 1,09. E aqui tem uma informação bastante interessante, que é o payoff de pressão. Não adianta nada eu conseguir um payoff bom, ou seja, eu realizar várias operações com lucro bom e realizar vários lotes com um prejuízo pequeno, se eu aguento, se eu tolero muito calor do mercado, ou seja, se eu seguro uma operação e ela vai muito contra a minha posição por muito tempo, né? Ou seja, se eu aguento um calor muito grande, isso aí não adianta nada. Ou seja, se o meu payoff de pressão ele tiver ruim, significa que mesmo o payoff realizado estando bom, eu estou tomando muito risco do mercado. Em resumo, o payoff de pressão ele indica quanto eu estou tomando de risco, né? E aqui eu tenho a média, ou seja, a média de gain é de 60,3 e a média de loss é de 60,85. E aqui a gente já consegue ver que o payoff de pressão ele está um pouco pior, né, do que o payoff realizado. E aqui eu tenho as informações por dia. Então aqui eu tenho pressão de gain e loss desse dia, as operações. Esse dia ele fechou 297 negativo, mas foram duas operações, uma de 149 negativo e outra de 148 negativo. Nesse dia foram duas operações, foi 0% de acerto, alavancagem máxima de 2 contratos e o giro de 4 contratos. E aqui é outra informação bastante interessante. Nesse relatório, a gente separa a alavancagem máxima do giro, porque às vezes o robô ele gira muito, mas se a gente não tiver a informação aqui separada, a gente não consegue saber qual foi a alavancagem máxima do robô. Então, nesse exemplo aqui, o robô ele ficou no máximo com 2 contratos ao mesmo tempo alavancado, mas ele girou 4 contratos. E aqui a gente consegue ver também a taxa de acerto dos outros dias. Visualmente, a gente já consegue ver que aqui tiveram muitos dias com 100% de aproveitamento. Aqui tem o tempo total que o robô ficou posicionado. Por exemplo, aqui o robô ficou 1 hora e 9 minutos. Mas esse tempo ele é a soma das duas operações. Então, essas duas operações aqui somadas, elas demoraram 1 hora e 9 minutos, né, para serem encerradas. E aqui é a data, né, dessas operações. Pessoal, eu esqueci de mostrar aqui outras funcionalidades importantes do dashboard. Aqui a gente tem a pressão de gain e loss. Então, a partir dessa pressão de gain e loss, a gente consegue simular qual seria a nossa curva de capital se a gente reduzisse ou aumentasse tanto o limite de gain como também o limite de loss. Então, a gente vai fazer aqui algumas simulações para demonstrar. Bom, aqui, se o meu limite de gain fosse R$ 100, por exemplo, a minha curva de capital ela ficaria desse jeito. Ou seja, se eu reduzisse o meu limite de gain, eu conseguiria aumentar, né, o meu lucro aí na minha curva de capital. Da mesma forma, o limite de loss também. Se eu reduzisse o limite de loss, a minha curva de capital seria alterada. E eu posso ficar fazendo várias simulações aqui, né, com o limite de gain e loss, vários limites de gain e loss diferentes, e eu conseguiria ver como seria a minha curva de capital desse jeito. E a outra informação aqui interessante que a gente tem no dashboard é o seguinte: nesse robô aqui eu não tenho operações em 2024, eu só tenho operações em 2025. Mas eu coloquei aqui algumas operações mocadas em que eu tenho operações tanto em 2024 como em 2025, que é esse aqui, ó, mock 1, por exemplo. Então aqui, se eu marcar 2024, eu consigo comparar as duas curvas de capitais de 2024 e 2025. Né? Não só a curva de capital, mas também todas essas informações aqui eu consigo comparar, né, as informações entre o ano de 2024 e 2025. Isso aqui eleva, né, a nossa análise de dados para um nível bem mais alto. Então aqui eu tenho informações,
né? Só olhando aqui esse dashboard, eu já consigo ver se esse setup ele tem futuro ou não, né? Se é um setup bom ou não, analisando todas essas métricas. Então, se você, mesmo que você não utilize esse dashboard, mesmo que você opere manual, você consegue calcular essas informações aqui e colocar numa planilha. Obviamente que aqui é bem mais confortável, porque o robô já grava as informações no banco de dados e eu já tenho isso aqui direto, sem ter que ficar manipulando as informações. Mas se você aí tem a sua planilha, aqui acaba sendo uma dica também para você colocar essas informações na sua planilha. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro essas informações. Lembrando que se você tiver interesse, tá o link na descrição do vídeo em que eu mostro como você fazer com que o seu robô grave as informações no banco de dados e tenha acesso a esse dashboard. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!